Graças a Deus, Igreja, estamos aqui iniciando mais uma aula da Escola da Bíblia Manuel. Estamos no módulo 1, as Escrituras, e hoje nós vamos estudar sobre as cartas gerais, né? Fazer um panorama sobre as cartas gerais. Isso, Yasmin. Boa noite, gente. Estamos juntos aqui. Estamos com Yasmin mais uma vez, participando dessa aula. E hoje a gente vai estar falando sobre as cartas gerais, né? As cartas universais, as cartas que vão acabar ali com o nosso, praticamente, nosso Novo Testamento. Depois dela só tem o livro de Apocalipse. Vamos estudar elas hoje, passando em geral mesmo, um panorama por cima aí, para a gente poder entendê-las e aprofundar um pouquinho mais em seguida, né, na frente. Mas é isso. E essas cartas estão aqui para a gente, né? São 8 cartas ao todo, o livro de Hebreus, a carta de Tiago, a primeira e a segunda carta de Pedro, as 3 cartas do apóstolo João e a carta de Judas, que completam esse grupo aí, essa divisão que a gente fez, que, que traz essa divisão do Novo Testamento, né, também essas cartas gerais e universais. Então a gente vai passar um pouquinho por elas hoje. E quais são as principais temáticas que são faladas nessas cartas que você acabou de citar? Então, assim como a gente fez nas cartas de Paulo, né, essas cartas elas trazem é, uma temática geral, algumas temáticas gerais que elas abordam. E a gente tentou trazer aqui para os irmãos para que a gente pudesse entender um pouquinho. Quando a gente for ler, a gente conseguir identificar esses temas principais aí. Então, a gente vai ver muito a fala dos escritores, dos autores das cartas, falando sobre fé e obras, falando como é importante a gente conciliar a nossa fé com as nossas obras. São cartas que são muito práticas, a maioria delas, então a gente vai ver muito isso. A gente vai ver também falando sobre a perseverança e o sofrimento, porque o contexto que essas cartas são escritas é um contexto de perseguição da igreja, é logo após ali a igreja se dispersar e elas ganharem de fato o mundo, e, então elas vão sofrer muita perseguição. A gente vai encontrar essas falas dos autores dando uma ênfase na perseverança para que, apesar do sofrimento, os cristãos continuassem firmes. A gente vai ver muito sobre o amor cristão, sobre o amor de Deus posto na prática, o amor de uns com os outros, a ideia da hospitalidade, a gente vai ver isso mais na frente também, a santidade e a santificação, a importância da igreja estar sempre buscando a santidade em Deus, buscando se santificar para não se misturar com os falsos ensinos, com as falsas doutrinas que iriam surgindo, a luta contra o pecado, né? E cada vez mais os apóstolos aqui querendo trazer a ideia da gente permanecer lutando nesse processo de santificação mesmo e o combate às falsas heresias. Né? A gente vai ver muito isso porque, à medida que a igreja ia avançando, novas heresias iam surgindo, então os apóstolos vêm para combater de fato isso, para que a gente tivesse cuidado por preservar de fato aquilo que era vital e era genuíno do Evangelho de Jesus. Então a gente vai ver essas temáticas aí distribuídas nessas cartas aí. Então a gente vai começar pelos livros agora, né? Isso, vamos Vamos. falar aí um breve resumo, né, sobre essas cartas. E começando com a carta de Hebreus, né, que é o primeiro livro. Dessa vez a gente vai falar da forma como está escrita, né. Nas cartas de Paulo a gente falou de forma cronológica, mas agora a gente vai falar de forma como está escrita para a gente, para que você possa se situar de forma melhor. Então, Hebreus é uma das cartas, é um dos livros, na verdade, da Bíblia que a gente não sabe o autor. Então, por muitos anos no início da igreja atribuiu-se essa carta ao apóstolo Paulo, mas hoje a gente não faz essa atribuição de forma é, é, assertiva, né? Então há muito debate no meio teológico, e certo que hoje a gente não fala com propriedade de quem é o autor. Então, é um autor desconhecido. Essa carta foi escrita mais ou menos aí 70 anos depois de Cristo, aproximadamente, um pouquinho antes, e o destinatário são os cristãos de origem judaica e gentílica. Então, a carta ela vai atender a todos aqueles cristãos que se inseriram no povo judeu, que se converteram também ao povo judeu, e dessa forma eles recebem essa carta como orientação. Tá? E tem o seu tema principal, a superioridade de Cristo e a nova aliança. Então a gente vai ver muito que o autor de Hebreus vai falar sobre Cristo sendo superior a tudo, ele relembrando um pouco a antiga aliança lá em Moisés, e tudo aquilo que Deus fez lá atrás, nos patriarcas, mas trazendo à memória aquilo que Jesus tinha feito. Então, trazendo, dizendo para aquele povo que aquilo que passou lá atrás no Antigo Testamento foi muito importante, mas hoje a gente ressignifica tudo isso em Jesus Cristo. Então, ele vai focar muito na obra de Cristo, trazendo à tona isso de fato que Jesus fez. E a gente vai fazer hoje, Yasmin, uma dinâmica de leitura, né? A gente vai ler um versículo Uhum. de cada carta, então você vai estar incumbida de ler para a gente, e o livro de Hebreus traz esse versículo aí, capítulo 12, versículo 1 da carta de Hebreus. Lê pra gente aí. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É bom, é um texto muito áureo, né, da carta de Hebreus, é um texto que é muito falado e deixa pra gente essa marca dessa carta aí. Vamos lá. Carta de Tiago agora, né? Tiago, então. O autor é Tiago, mas um detalhe aqui importante para que os irmãos saibam. É, o nome Tiago, né, assim como outros nomes, era muito comum. Então existia mais de um Tiago naquele contexto judaico, principalmente no contexto de Jesus. Quem escreveu a carta de Tiago não é o discípulo que foi chamado Tiago, que é o irmão de João lá, né, os filhos de Zebedeu. Não é esse Tiago. Esse Tiago foi o primeiro a morrer. Inclusive a gente viu isso na aula de Atos, né, que ele foi morto ao fim da espada. E esse Tiago aqui que escreve a carta de Tiago é o irmão de Jesus, muito provavelmente o irmão de Jesus. Então, mais na frente a gente pode estudar, a gente vai estudar a fundo os livros de forma muito aprofundada, a gente vai ver mais sobre esses autores, mas quem escreve a carta de Tiago é o irmão de Jesus, e ele escreve ali por volta de 45 e 62. A gente falou sobre isso também, que a carta de Tiago é um dos primeiros livros, né, do Novo Testamento, junto com a carta de Paulo aos Tessalonicenses, junto com o Evangelho de Marcos também, são os primeiros livros que chegam para a igreja. O destinatário são cristãos dispersos por conta da perseguição. Então, como eu falei, a igreja estava sofrendo um contexto de perseguição muito grande, então Tiago resolve escrever esses cristãos que se dispersaram. Né? E a carta de Tiago ela traz um cunho muito prático, né? Ela faz esse alinhamento da fé com a obra. Né? Ele vai falar aqueles textos áureos de mostra a tua fé, mostra as tuas obras, e ele faz essa junção muito grande entre obras e fé. Então, Tiago ele vai trazer isso para a gente, esse desafio para a gente. Então, é um texto que faz esse alinhamento muito grande. E o texto está lá, Tiago 2,14, lê para a gente. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Então, uma indagação, né? Mais na frente, Tiago vai discorrer sobre isso, falando que a fé sem obras, ela não faz muito sentido. Então, a carta de Tiago é muito rica para a gente. Vamos lá, a próxima carta é a primeira carta de Pedro. Né? Pedro escreve duas cartas, e aqui o apóstolo Pedro mesmo, a autoria, o apóstolo chamado por Jesus. E Pedro escreve essa carta aí entre 63 e 64 depois de Cristo. E o destinatário também são as igrejas dispersas. Mas aí Pedro ele reduz um pouquinho o seu nicho de alcance, ele vai alcançar as igrejas da Ásia Menor, né? São 4 regiões ali da Ásia Menor que ele vai endereçar suas cartas. Então Pedro vai falar sobre a firmeza na fé e também a perseverança em meio ao sofrimento. Né? Ele vai trazer uma carta até que um tanto dura para encorajar os irmãos a continuarem firmes aí nessa jornada. Então, a primeira carta de Pedro é muito rica para a gente. E o texto que a gente vai ler é 1 Pedro, capítulo 1, do 15 e 16, versículo 15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Olha aí. Então, falando sobre a santidade de Deus, a santidade que Deus nos convoca a viver, né? Essa santidade que a gente enxerga no próprio Pai. E a segunda carta de Pedro também, um pouquinho após a primeira carta, ele já escreve a segunda carta dele. E essa carta é endereçada a todos os cristãos, então, todo esse contexto de perseguição, a ideia do apóstolo é que essa carta alcançasse, de fato, a toda a região onde havia alguém que levantava a bandeira de Cristo. Então, o assunto principal da carta é o alerta sobre falsos ensinos e a busca pelo conhecimento de Jesus Cristo. Então, Pedro aqui vai alertar agora a igreja sobre falsas doutrinas e falsos ensinos que estavam surgindo no meio da igreja. Então, ele vai reforçar as reais doutrinas, as reais verdades do Evangelho e vai falar que a gente padece por não conhecer Jesus Cristo. Né? Então, ele vai reforçar essa caminhada de conhecimento de Jesus para combater esses falsos ensinos. Então, a segunda carta de Pedro tem essa história contada aí. Segunda Pedro 3,18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o texto de Pedro convocando a gente para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E a gente entra na sequência das cartas de João. João escreve 3 cartas, o apóstolo João, né? Que assim como outros evangelistas, escreveu o Evangelho, escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse, que a gente vai estudar na próxima aula. Então, João foi um grande escritor também, né? Da nossa Bíblia, ele escreveu 3 cartas, e a primeira dela foi escrita mais ou menos entre 85 e 90 depois de Cristo, já no finzinho da caminhada de João aí. E ele também escreve a todos os cristãos, então
tem um cunho muito de alcance geral das igrejas, e ele trata alguns temas principais aqui dessa primeira carta, mais precisamente. É uma carta muito rica, né? Ele vai falar sobre o combate ao gnosticismo, vai falar muito sobre isso. A gente falou sobre gnosticismo nas cartas de Paulo um pouquinho, mas aquela doutrina, aquela heresia que foi levantada no meio da igreja para falar que Cristo não era humano de fato, né? Que Jesus não era 100% homem, que Jesus não tinha de fato a humanidade em si. E João vai trazer mais uma vez esse combate, essa heresia que estava se levantando na igreja. Além disso, o cuidado mais uma vez com os falsos mestres e o amor fraterno, o amor na prática, né? 1 João ele vai falar muito sobre isso. João 3, 1 João 3,16 vai falar de fato o que é amor ao próximo, sobre entregar a sua vida ao próximo. Então João vai rechear a sua carta de muito amor. A gente tem um texto para ler, 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Um texto aí emblemático, né, da nossa leitura. A segunda carta de João, ela também está na mesma época da primeira, então João basicamente escreve todas essas três cartas de forma sequencial, e ele escreve essa carta à igreja e aos santos, né? Então também é de um cunho muito abrangente para alcançar todas as igrejas, e ele faz um alerta muito importante nessa carta aqui, que é o acolhimento ao não acolhimento aos falsos mestres, né? Para que a igreja não acolhesse, tivesse um cuidado de não receber as pessoas que se diziam mestres, mas estavam pregando uma falsa doutrina. Então, João vai alertar a igreja para isso, porque existia um grande risco de as igrejas começarem a acolher as pessoas pelo o cunho evangelístico mesmo de alcance, e nesse meio viessem pessoas que estivessem ensinando falsas doutrinas. Então, João tem esse cuidado, ele alerta as igrejas, a igreja na segunda carta dele, mais precisamente. Esse texto aí de João, em 2 João 1, 5. E agora, Senhora, peço-lhe não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ele reforça aqui, né, a questão do amor das vidas. É interessante, Yasmin, que João vai usar uma linguagem de senhora, de família, e alguns estudiosos falam que essa carta poderia ter sido endereçada para uma família em si, e essa senhora aí seria a mãe da família, mas a gente procura entender que de fato é uma linguagem mais metafórica para falar da igreja mesmo, né, da igreja de Jesus. E agora vamos entrar na terceira carta de João, que é a última carta do apóstolo João, né, que escreveu o Evangelho, escreveu as cartas do Apocalipse. E João vai falar essa carta mais precisamente para um camarada chamado Gaio. Então ele vai endereçar essa carta para Gaio, aí, o destinatário dela, e trazendo um elogio a Gaio pela sua hospitalidade. Gaio era alguém muito hospitaleiro, né, que acolhia de forma extraordinária. Então João, entendendo da importância dessa hospitalidade naquela época por causa da perseguição, ele dá um elogio para Gaio e também faz uma crítica, né, a esse camarada Diótrefes, que tinha uma postura diferente da de Gaio, porque ele não tinha uma postura de acolhimento. Por exemplo, os ensinamentos de João não chegavam à igreja, porque Diótrefes fazia um filtro ali do que ele queria falar para a igreja e bloqueava um pouco isso chegar até eles. Então João vai falar um pouquinho de Correios nessa terceira carta dele, que é uma carta bem curtinha de leitura. Deixa pra gente, terceira João, primeira, capítulo 1, versículo 5. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Então aí essa ênfase do apóstolo João para falar de Gaio. E por fim, a carta de Judas, que não é Judas Iscariotes, né? Judas aqui, algumas opções de quem seria esse Judas, Judas Tadeu ou Judas irmão de Jesus, que ele se intitula como irmão de Tiago também, que era irmão de Jesus. E quando a gente for estudar a fundo os livros mais profundamente, fazer esse mergulho, já que agora é um panorama, a gente vai fazer um mergulho mais para frente, a gente vai ver quais são essas opções e por que alguns defendem a autoria de um e de outro. Mas a carta foi escrita aí em 67 e 80 depois de Cristo. Ela está endereçada também a todos os cristãos e ela combate as falsas heresias, mais uma vez, as heresias que estavam adentrando a igreja, esse perigo de haver falsas doutrinas. Então Judas também vai combater isso na sua carta e vai falar da firmeza na fé, né? Para permanecermos firmes apesar do sofrimento, apesar da perseguição, a importância de preservar a fé. Esse versículo de Judas 1:3 fala um pouquinho para a gente aí. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês,
para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém. Então é isso, a gente encerra essas cartas gerais, esse panorama, e próxima aula falaremos sobre o Apocalipse, né? Para encerrar esse grupo aí de livros da Bíblia. Então, que os irmãos possam assistir o vídeo, fazer a leitura do conteúdo da aula, responder o questionário, deixar suas dúvidas. Estaremos juntos quinta-feira na aula presencial. Deus abençoe vocês. Yasmin, obrigado pela parceria aí, pela companhia. Tamo junto.